Cristão, prepare-se agora para ser um rei. Muitos são chamados a bodas de Cristo, mas poucos são escolhidos para estarem nessas bodas, para reinarem com Cristo. Por Jorge de Campos, fonte, https://português.ucg.org, vídeo, Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site, https://antigonovotestamento.net. Esta obra evangelizadora compreende a edição, publicação e distribuição gratuita desta boa nova do vindouro reino de Deus, de vários guias de estudo de ensino bíblico, e da preparação e cuidado dos irmãos, ao redor do mundo. Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós, como os santos, estamos predestinados, de acordo com o plano de Deus, para sermos reis e senhores com Jesus Cristo no mundo da manhã e, na verdade, eternamente. Vejamos isso brevemente aqui na Bíblia. Em Mateus 5, versículo 3, que é parte das bem-aventuranças, Mateus 5, versículo 3, diz assim, Mateus 5, versículo 3, diz, bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sim, vamos reinar no reino de Deus. Vejam, por exemplo, no versículo 5 do mesmo capítulo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ter a herança da terra. Não é herdar o céu, é herdar a terra. E depois diz assim, em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 a 10. Vejam comigo, se faz favor aqui. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 a 10, vemos aqui estes seres angélicos. Apocalipse 5, versículo 8 a 10, diz assim, e quando tomou o livro, isto é, o Cordeiro, Jesus Cristo tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões, que eram seres espirituais no céu, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, feixes de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Isto é, o Cordeiro foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, isto é, os homens de todas as nações, toda a tribo, toda a língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Para o nosso Deus, o Cordeiro, nos constituiu um reino para sermos reis e sacerdotes nesse reino. E vamos reinar, e diz estes seres humanos, reinarão sobre a terra. Vamos reinar na terra. Vejamos também aqui no Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, vê-se Jesus Cristo vindo para a terra ao fim desta era. Apocalipse capítulo 19, começar a ler do versículo 11, diz assim, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isto é Jesus Cristo, o Verbo de Deus. E por isso vemos aqui Jesus Cristo a voltar para a terra, e depois um pouco mais adiante, no versículo 16, lê-se, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo voltando para a terra, que vai estabelecer o reino de Deus na terra, que vai destruir os governos deste mundo e vai estabelecer o governo de Deus nesta terra. E então vamos reinar com ele por 1000 anos, porque
Pouco depois desta secção do Apocalipse 19, lê-se Apocalipse 20, onde Satanás é imprisionado durante o milénio, e depois diz assim no versículo 4, Apocalipse 20, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto lhe não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, durante o milénio, enquanto Satanás está na prisão. Os restos mortos não reviveram, isto é, não foram ressuscitados. Quer dizer que os santos vão ser ressuscitados, o que se chama aqui, nesta primeira ressurreição, porque os outros só vão ressuscitados 1000 anos depois. E por isso os santos são ressuscitados na primeira ressurreição e vão reinar com Cristo, enquanto Satanás está na prisão, vão reinar com Cristo na terra. Nesta terra. Nesta terra. Depois disso, vemos, no versículo 7, onde Satanás será solto da prisão, e vê-se que Satanás vai ser castigado. E depois vejam aqui o que acontece depois disso. Depois disso, no versículo 11, diz assim, viu o grande trono branco. Depois disso, depois do milénio, vai ser esse dia do juízo. Entendem? Viu o grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos de pé, isto é, ressuscitados. Esta é a segunda ressurreição, ressuscitados diante do trono. Então se abriram os livros, estes livros, 66 livros da Bíblia. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E esses mortos ressuscitados foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, na Bíblia. E conforme assim, serão julgados, e conforme se arrependam e mudam a vida, então o nome deles é escrito no livro da vida para poderem viver eternamente. Esses são os que são parte do juízo, parte da segunda ressurreição. Perdão. Por isso, vemos aqui que vamos reinar na terra. Vamos começar a reinar na terra, inicialmente na primeira fase por 1000 anos antes do juízo. Depois disso é que acontece a segunda morte, vê-se aí no versículo 14, por exemplo, e depois disso é que vem o novo céu e a nova terra. Irmãos, vamos reinar, os santos, vamos reinar na terra antes desse dia do julgamento do trono branco. Vamos reinar na terra por 1000 anos. Antes de haver um novo céu e a nova terra. Sim, depois de haver um novo céu e nova terra, vamos reinar eternamente. Mas esta primeira fase de 1000 anos vai ser nesta mesma terra. Reinar aqui na terra. Não é ir para o céu. É reinar aqui na terra. Vejam, por exemplo, em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem. Por isso foi antes do verbo se fazer carne, e por isso era como o Filho do Homem, porque era uma visão a ver no futuro Jesus Cristo, que se dirigiu ao ancião dos dias, ao Pai. Vê-se isso aqui, e depois continuando no versículo 14, foi-lhe dado domínio e glória e reino, foi dado ao Cordeiro, ao Filho do Homem,
a Cristo o domínio e a glória e o reino para vir de novo para a terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como vimos há pouco na Apocalipse 19. E vejam um bocadinho mais adiante aqui, no versículo 18 de Daniel 7. Mas os santos do Altíssimo receberam o reino com Cristo. Os santos do Altíssimo, aqueles que estão na primeira ressurreição, receberam o reino e possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Como vimos, vai ser numa primeira fase, por 1000 anos, antes do juízo, e depois, daí em diante, eternamente. Vejam também um bocadinho mais adiante, no versículo 27 de Daniel 7, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, debaixo do céu, na terra, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, ao povo dos santos, do Pai. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Queridos irmãos, isto se encaixa perfeitamente com o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3. Vejam comigo, se faz favor. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 13. Diz assim: ora, os céus, que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Vai haver um fogo do grande juízo, do fogo de Guiena, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Sim, essa segunda morte. Mas todavia há uma coisa, amados, que não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isto vai demorar tempo, mas para Deus isso é rápido. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos que cheguem ao arrependimento. Deus nos dá tempo. Tempo para quê? Para nos arrependermos. Deus nos dá tempo para nos arrependermos. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isto é ao fim deste dia de juízo. Isso acabará. Visto que as coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Queridos irmãos, a visão grande final é que sim, vai haver novos céus e nova terra. Mas como vimos, vamos reinar por 1000 anos antes do juízo, antes do fogo de Guiena, como lemos no Apocalipse. Por isso, irmãos, isto é importante entendermos. E para entendermos isto, precisamos de guardar e observar os dias santos de Deus. Porque quando guardamos e observamos os dias santos de Deus, começamos a entender melhor este plano de salvação. Porque quando os guardamos de ano a ano, entendemos melhor de ano a ano. Uma das maneiras que o diabo engana o mundo todo é dizendo ao mundo que não precisam guardar os dias santos de Deus. Então o que é que o mundo guarda? Guarda dias feriados pagãos. Queridos irmãos, se vamos guardar dias feriados, por que não vamos, pelo menos, guardar os dias de Deus em vez dos dias pagãos? Mas o ponto que eu quero sublinhar aqui, irmãos, é que vamos reinar na terra, inicialmente por 1000 anos antes de juízo, antes da nova terra vir. Vamos reinar nesta terra.
Isto quer dizer que não vamos para o céu, vamos para reinar na terra. Queridos irmãos, e para isso vai acontecer na primeira ressurreição. E isso vai ser antes do juízo. Ora então, quando é que vamos ser treinados? Quando é que vamos ser treinados para reinar neste governo que não tem corrupção? Treinados agora. Hoje. Hoje. Para um governo ser eficiente e eficaz. Esse governo tem que ter líderes que não são corruptos. E como é que se sabe se os líderes são ou não são corruptos? Porque vemos a experiência deles na vida deles. E essa é a nossa responsabilidade hoje como santos, como chamados, para obedecermos a Deus e mudarmos a nossa maneira de viver e de ser, para sermos treinados para sermos reis. Porque vamos ser escolhidos, irmãos, vamos ser escolhidos para reinar com Deus. Mas não é como no mundo hoje em dia que, olha, as pessoas escolhem e vão votar. Olha, eu vou votar para esta pessoa porque conheço o nome dele, vou votar para esta não. Não, Deus vai escolher. Deus vai escolher. E como é que Deus escolhe? Porque Ele vê os corações. E por isso você e eu estamos a ser julgados hoje. Estamos e vamos ser escolhidos por Deus. Não é que eu me vou escolher a mim próprio, não. Olha, eu estou sendo chamado e por isso eu vou reinar. Sim, eu vou reinar se estou a ser chamado, mas tenho que fazer a minha parte com a ajuda do Espírito Santo de Deus para vencer as fraquezas da carne, para não ser corrupto, para ser limpo, para ser branco, para ser religiosamente uma virgem. Vejam, por exemplo, a parábola das bodas, em Mateus 22. Mateus 22 temos a parábola das bodas. Ora, o que é que sabemos acerca da parábola das bodas? A parábola das bodas é que o homem foi chamar pessoas para o casamento, para as bodas do seu filho. O filho que é o filho? É Jesus Cristo. O mestre aqui é Deus. Está a convidar pessoas para ir para as bodas do seu filho, que é Jesus Cristo. Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, que é Jesus Cristo, e o rei é o Pai. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas o que se passa hoje em dia? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porquê? Leia isso no versículo 14. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porquê? Porque não praticam a verdade de Deus. Têm suas ideias, são seus doutores, gostam de mandar mensagens a dizer que sabem melhor, mas não praticam a verdade de Deus. Queridos irmãos, é Deus que dá o convite. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos porque não respondem a esse convite. Esses que respondem a esse convite são escolhidos e têm que se manter fiéis até ao fim, como lê em Apocalipse 17, versículo 14. Porquê? Porque esse convite para as bodas do Filho do Pai Celestial, esse convite é convite para vir a ser um filho de Deus, isto é para vir a ser da família espiritual, real de Deus, para ser um rei nesse governo mundial por vir.
É um convite para governar o mundo com Jesus Cristo. E por isso essas pessoas precisam ter a mente e as suas habilidades treinadas para ser um rei. Um rei com uma mente e com um coração treinado. Como lê em Hebreus capítulo 8, versículo 10, é esta nova aliança que vai escrever as leis de Deus no nosso coração e nas nossas mentes. Ora, queridos irmãos, há muitas pessoas que sabem as leis de Deus. Há muitas pessoas que praticam. Mas nessa prática não são mansos, não são humildes. Olham para outras pessoas criticamente, com perguntas que eles próprios nem entendem. Mas essas perguntas são críticas. Perguntas como se fosse encontrar um erro na outra pessoa. É como se fossem armadilhas, como se fossem laços para apanhar as outras pessoas e dizer: olha, vês, vês. Porque estão à busca dos erros nos outros. Queridos irmãos, precisamos ter uma mente treinada para sermos reis. Precisamos de ter uma mente treinada para sermos reis. Você está treinando a sua mente agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para ser um rei? Você está treinando a sua mente agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para ser um rei? No vindouro reino de Deus? Se não está, sim, você pode saber as coisas todas. Você pode praticar o sábado, pode guardar os dias santos, pode comer somente carnes limpas. Você pode saber todas as coisas. Mas se você não está a ser treinado mentalmente e praticando de uma maneira humilde, carinhosa, cuidadosa, você não vai estar na primeira ressurreição. Sim, às vezes, há uma coisa que se chama amor duro. Às vezes, parte desse amor envolve dizer a uma pessoa não. Não. Para o bem do outro. Queridos irmãos, precisamos de obedecer a Deus e fazer o que é agradável a Deus. 1 João 3, versículo 22. Então, qual é esse treino mental e emocional? Primeiro, é preciso ter uma educação, isto é, precisamos de aprender a ter um certo conhecimento. Precisamos de aprender, ler e aprender da história. Porquê? Porque as pessoas fazem os mesmos erros que os pais, os avós, os antepassados fizeram. Muitos dos erros são repetidos. Por isso precisamos de aprender da história. Precisamos ter os fatos corretos. Precisamos ter a informação correta. Precisamos de discernir, distinguir, separar o certo do errado. Isto é parte do conhecimento. Parte do conhecimento. Hoje em dia o conhecimento aumentou muito. Muito. Temos a internet. Você pode ir fazer um motor de busca. O Google, ou o Bing, ou seja o que for. E pode encontrar quase tudo. Veja aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Diz assim:
Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Ou como traduz na versão da Almeida Corrigida e Fiel, diz: muitos correrão de uma parte para a outra. Sim, hoje em dia a vida é muito apressada, as pessoas estão a correr de um lado para o outro. E o conhecimento se multiplicará. E o saber e o conhecimento se multiplicará. Queridos irmãos, já tanto conhecimento, tanto conhecimento, tanto saber, tanta informação na internet. Sim, isso está multiplicado. E por isso parte dessa educação e desse conhecimento, precisamos de ler a palavra de Deus e estudá-la. Precisamos estudar esta palavra. Mas precisamos de estudar e entender isto corretamente, discernir corretamente. Nós, na Igreja de Deus, temos vários guias de estudos bíblicos para vos ensinar corretamente da Bíblia. Estamos vivendo no tempo do fim? O que acontece depois da morte? O sábado, de pôr do sol a pôr do sol. E há muitos outros. Você basta ir buscar eles no nosso site www.revistaboanova.org ou português.ucg.org para encontrarem mais guias de estudos bíblicos que são eficazes, aprofundados na Bíblia para ajudar a você a discernir o bem do mal bíblico. Porque o mundo está todo enganado, porque Satanás enganou o mundo inteiro. Apocalipse 12, versículo 9. Precisamos de ler a palavra de Deus e estudar. Vejam, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino. Queridos irmãos, precisamos de estudar a Bíblia para aprender, para sermos ensinados, para recebermos essa educação e esse conhecimento da verdade. Para a repreensão, quando as coisas não estão assim corretas, olha, não é assim, mas é assado. Para a repreensão. E para a correção, quando fazemos as coisas erradas, olha, não é dessa maneira, é desta maneira. E para a educação na justiça, isto é para praticarmos e vivermos de uma maneira que demonstra que estamos educados na justiça de Deus. Vejamos em capítulo 4, versículo 3 a 4. Capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 3 a 4. Pois haverá tempo em que não suportam a sã doutrina. As pessoas não vão suportar, não vão aceitar esta doutrina sã da Bíblia. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Segundo as suas próprias cobiças. Porquê? Porque pessoas têm cobiça para serem importantes, ou têm cobiça, olha, eu quero ser um mestre, porque não foram chamados por Deus para serem mestres. Queridos irmãos, uma pessoa precisa ser chamada por Deus e dada essa posição de professor verdadeiro da verdade por Deus. Você não se põe nessa posição por si próprio. É como, por exemplo, eu não posso ir no meio da estrada e vou dizer, olha, sou um gerente ou um instrutor da Microsoft ou da IBM ou seja o que for. Não posso. Tem que ser a companhia, essa empresa que me tem que apontar a essa posição de autoridade.
A mesma coisa no governo de Deus. Tem que ser Deus que nos aponta, que nos seleciona, que nos põe nessa posição de autoridade. Pois haverá em que as pessoas vão cercar-se de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Ou é porque querem ser importantes, ou eu quero ser um pregador. Eu quero ser um pregador. Eu fui chamado para ser um pregador. Ou pessoas, por outro lado, querem, por exemplo, acreditar na evolução. Porquê? Porquê? Porque se não há Deus, se não acreditam no Criador, então acreditam na evolução. E por isso, se acreditarem na evolução, não há Deus. E se não há Deus, não há padrão do certo e do errado. E por isso podem fazer o que querem e lhe apetecem. Não há leis. Por isso é que acreditam na evolução. E estes mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, querem ouvir estas asneiras. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. À verdade. Entregando-se a histórias, a fábulas. Por isso, irmãos, sejam sóbrios, estudem, discernem isso. Precisam estar a ser educados em conhecer a verdade. Vejam, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, como um trabalhador que não se envergonha, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a Bíblia, as doutrinas sãs bíblicas. Maneja bem. O que é isso, manejar bem? O que é isso, manejar bem? É que fazem uma divisão, a separação, sabem distinguir, discernir, dividir as coisas com razão, com senso. Por isso estão a discernir a verdade da mentira. Estão a discernir as atitudes. Estão a ver, sim, algumas pessoas até podem estar a dizer a verdade, mas têm as atitudes superiores. Atitudes superiores. Ter cuidado com essas atitudes. O problema é que essas pessoas nem veem em eles próprios que têm essas atitudes. Porque o coração é enganoso. O coração é enganoso. Não se veem eles próprios que têm estas atitudes. Olha, julgam que estão muito justos. Julgam que estão a apontar aos outros a verdade. Mas falam. Cuidado. Leia aqui versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Porquê? Porque uma pessoa começa a falar, chega a um ponto que é capaz de dizer asneiras. Cuidado. Quanto mais se abre a boca, mais possibilidades há de sair asneira. Provérbios 17, se faz favor, leiam comigo. Provérbios 17, versículo 27. Provérbios 17, versículo 27. Provérbios 17, versículo 27. Quem retém as palavras, tem cuidado com esta boca, possui o conhecimento. E o sereno de espírito é um homem de inteligência. Até o estulto, até aquele que não é lá assim muito esperto, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio.
e o que cerra os lábios por sábio. Quem mantém a calma mostra que é inteligente, como diz na Bíblia de Linguagem 2. E depois diz, até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Aqui, por isso, queridos irmãos, o primeiro ponto essencial para ter uma mente de um rei é de ter esta educação, aprender a verdade, obter este conhecimento e ter esta mente, saber discernir o que é certo e errado e ter cuidado com a boca. Depois, o segundo ponto é entender a implicação, isto é, ver o grande plano, a grande perspectiva, ver a visão, isto é, ter uma perspectiva correta destes fatos todos. Isto é, não é somente conhecer este fato e aquele fato, mas é entender o relacionamento destes fatos todos, deste conhecimento todo, o relacionamento de um com os outros e o seu significado. Isto é entender as leis e princípios básicos deste autodomínio, deste conhecimento, pondo isto tudo corretamente. Deste autodomínio, deste conhecimento mental, emocional, destas atitudes e deste conhecimento espiritual. E que estamos aqui em Provérbios, vejam Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não havendo profecia. Isto é, sem uma visão, sem um entendimento do relacionamento dos vários fatos, como isto tudo, que por isso vê a visão final, vê o ponto final, vê este resultado final, sem esta profecia, sem este entendimento, sem esta implicação de ver as coisas todas, deste entendimento, sem este entendimento, sem esta visão, o povo perece, se corrompe, se perece, morre. Mas a lei de Deus que nos ajuda a entender os princípios básicos de como estas coisas estão interligadas e conectadas, esta lei nos mantém com o entendimento correto. Por isso, como dissemos, o primeiro passo é o conhecimento. Mas o segundo passo é o entendimento de como pôr este conhecimento todo junto, de acordo com as leis de Deus. Por exemplo, quando você tem este entendimento correto, como as coisas estão interrelacionadas, você então entende a natureza humana. Então entende os princípios corretos da vida. E por isso pressente, antes de outras pessoas que não entendem a natureza humana, pressente o resultado final. Pressente o resultado problemático de várias atitudes e ações. Vejam comigo, se faz favor, em Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Como está traduzido na versão corrigida e fiel, ou na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: revelam prudência todos os que praticam. Isto é, bom entendimento têm todos os que lhe obedecem.
Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. Quando você usa as leis de Deus com o conhecimento para pôr o correto entendimento que as coisas todas juntas, então você começa a ver que não pode ficar chateado ou envolvido com algum problema imediato, mas tem que pôr isso em perspectiva com o resultado final para a sua vida inteira e para o futuro. Tem que pôr isso na perspectiva do longo termo. Não é só do termo curto. Não é só hoje, mas é o longo termo. Isto é a profecia, a visão do futuro, a grande visão, a grande gravura. Por isso, você precisa de pensar em termos do grande propósito de Deus, em termos mundiais, do grande propósito de Deus para toda a humanidade. Você precisa ver a grande visão. Você tem que ter uma visão a qual vem deste treino mental de pensar para além de hoje, para pensar para além do que se passa agora. Você precisa treinar e olhar para o verdadeiro resultado final desta situação ou deste problema. Você precisa treinar a sua mente para ver esta visão final, este entendimento, a visão. E por isso, precisa de orar profundamente que o Senhor Deus eterno dê a você esse entendimento. Veja aqui em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 12. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 12. É o caso de Salomão. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 12. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Isto foi pedido de Salomão a Deus. Pediu a Deus para dar a ele um coração compreensivo, um entendimento para discernir prudentemente as atitudes e as coisas, para ver as coisas corretamente, ter uma visão correta, ter uma profecia correta, ter um quadro correto. Queridos irmãos, esse é o segundo ponto essencial para ter uma mente de um rei. Precisamos nos treinar agora para ter estas características. E por isso precisamos de pedir a Deus e orar a Deus. Porque quando Salomão disse isso, essas palavras agradaram ao Senhor. E por isso Deus disse, porque pediste isso, em vez de pedir longa vida, em vez de pedir riquezas, nem a morte, em vez de pedir a morte dos teus inimigos, mas porque pediste entendimento. Pediste entendimento para discernires o que é justo. E Deus ficou contente. E o recompensou grandemente, como vocês sabem. Nós, queridos irmãos, precisamos de pedir e orar a Deus para Ele nos dar entendimento dos fatos, das atitudes, das coisas, para podermos discernir o bem do mal. Isso é ponto essencial para ter a mente de um rei. Terceiro lugar, outro ponto essencial para ter a mente de um rei, para podermos ser reis no reino de Deus, antes do juízo, para podermos julgar os anjos, precisamos de ter ou fazer as decisões
corretas. Precisamos de fazer as decisões corretas. Ou, noutras palavras, precisamos de sabedoria. Não é só conhecimento e entendimento, mas é sabedoria também. A capacidade de usar estes fatos, isto é, este conhecimento, e com o entendimento correto que vem de Deus, com este discernimento que vem de Deus, vem das leis de Deus, dos princípios de Deus, para conectar estes conhecimentos todos de maneira correta, para termos o entendimento correto, termos o correto discernimento de atitudes de coração e disso tudo, dessas emoções. Então depois precisamos de fazer a decisão correta nessa situação. E às vezes essa decisão correta pode ser uma decisão que as pessoas não aceitem, que as pessoas não gostam, que as pessoas vão dizer mal de você por causa disso. Mas tem que fazer a decisão correta. É que hoje em dia chamam um amor duro. Às vezes é preciso dizer não. Essa decisão correta tem que ser uma decisão que seja prática e que funcione, e isso é sabedoria. Vou dar a vocês 6 passos simples para decisões sábias. Primeiro, busca a sabedoria de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus entendimento e peça a Deus sabedoria. Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Busque a sabedoria de Deus. Veja em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria. Mansidão, calma, carinho, cuidado, de sabedoria. De uma maneira correta. Vejam no versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Às vezes, sim, é difícil, porque temos que dizer não. Mas esse não é para o bem dos outros. É para o bem deles. Porque precisamos ter esta visão do longo termo. Veja no capítulo 4 de Tiago, versículos 6 e 7. Diz assim: antes, ele dá a maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é parte desta sabedoria. Muito importante. Estes pontos que mencionei aqui em Tiago são tão profundos que espero que vocês usem tempo para meditar neles profundamente. A mansidão de sabedoria é ponto tão profundo. Pensem nisso, meditem nisso. Depois, buscar a sabedoria de Deus, obter todos os fatos. Segundo, terceiro lugar, talvez seja necessário obter conselho de outras pessoas, conselho sabedor de outros. Quarto, você tem que fazer a decisão. Tem que fazer a decisão. E quinto, tem que ter fé na decisão. Não seja um cobarde emocional. Pense nas coisas positivas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se isto é bom, tudo que é bom, pense nisso. Tenha fé nessa decisão. E depois, número 6, trabalhe efetivamente com todos os recursos
Às vezes, coisas que uma pessoa nem pensa que não tem recursos. Olha, há certos recursos que vocês nem têm que perguntar a Deus onde é que estão esses recursos. Trabalhe efetivamente com esses recursos que às vezes nem temos, pensamos que nem temos, para ter o resultado que deseja. Paulo trabalhou quando ele não precisava ter trabalhado. Quando havia pessoas desordenadas, isto é, pessoas que viviam sem trabalhar, como lê em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 a 10, ele trabalhou. Pregou, mas estava a trabalhar de dia. E depois pregou à noite. Nós vamos colher o que plantamos. Gálatas 6, versículo 7. Queridos irmãos, precisamos trabalhar. Trabalhar efetivamente com os recursos que temos para ter o resultado que desejamos. Isso é parte das decisões sábias. Mencionei 6 pontos simples aqui, vou repeti-los. Busque a sabedoria de Deus, obtenha todos os fatos, obtenha conselhos de outras pessoas, faça essa decisão, tenha fé na decisão e trabalhe efetivamente para o resultado final. Parte da sabedoria, queridos irmãos, esta sabedoria e ter a coragem de fazer a decisão em sabedoria é ponto essencial para ter a mente de um rei. E finalmente, o quarto ponto que eu quero mencionar hoje, acerca de ter a mente de um rei. O primeiro foi ter o conhecimento, educação e conhecimento. O segundo ponto foi entender a implicação desses fatos todos. Ver o plano grande, ver a visão através da lei de Deus que põe tudo direitinho. O terceiro é a sabedoria. Ter a sabedoria, ter a coragem de fazer a decisão, ter a sabedoria de fazer essa decisão. E o quarto, que eu quero mencionar agora, é precisamos de ter a persistência mental e autodomínio de fazer o que sabemos que devemos de fazer. Vou repetir. Precisamos de ter a persistência mental e o autodomínio de fazer o que sabemos que devemos fazer. Ou, noutras palavras, é caráter. Precisamos ter o caráter de Deus. Mesmo quando há pressões e dificuldades de não querer fazer, precisamos de fazer. Gálatas 5, versículo 23. O autodomínio é uma dos atributos do fruto do Espírito Santo de Deus. Amor. Vejam aqui, Gálatas 5, versículo 23. Começa com amor. Gálatas 5, versículo 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu dei um sermão como estas coisas constroem ou se desenvolvem uma na outra, começando com o domínio próprio em questões de controle do próprio, na interação com outras pessoas e como se apresenta para outros. Demonstrei como isto é parte mental e parte do coração e que parte do ser inteiro. Dei um sermão acerca disso, que está na internet. Uma vez mais, começa com o domínio próprio e acaba no amor para com os outros. A base é o domínio próprio. Esta persistência mental e autodomínio de fazer o que sabemos que devemos fazer é tão importante. Veja, por exemplo, em Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Versículo 32. Provérbios 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Isto é, melhor é aquela pessoa que se tarda em irar-se. Longânimo, que tem paciência, do que o herói da guerra. E melhor o que domina o seu espírito, o que tem o autodomínio, o que tem esta persistência mental e autodomínio de fazer o que deve fazer e faz o que deve fazer. Isso é melhor, o que tem este domínio do seu espírito, do que aquele que toma uma cidade. Por isso,
Isto é tão importante para ser um rei. É uma característica importante, é uma característica essencial para ser escolhido a Deus. Porque é uma pessoa que faz o que deve fazer, mesmo que seja difícil de fazer. E mesmo que não lhe apeteça fazer. Mas faz o que deve fazer. É uma pessoa que tem a coragem de dizer não. Não a nós próprios. Quando isso é para o melhor do futuro. É uma pessoa que é o mestre dos seus próprios pensamentos e emoções. Tem autodomínio. Queridos irmãos, a única liberdade é a liberdade de ter domínio próprio. A única liberdade. Ninguém pode tirar isto de você. É a liberdade de ter domínio próprio. E você tem essa liberdade. Por isso, você precisa de ter a disciplina, o autodomínio, a disciplina de se levantar à hora que deve levantar de manhã. Você precisa ter a disciplina de ir para o trabalho à hora que deve de ir. Ou antes da hora. Você precisa ter a disciplina, o autodomínio de trabalhar duro e crescer no seu emprego e na sua profissão. Porque Deus olha para isso. Isso é importante para Deus. Crescer na sua profissão. Deus vê o seu coração e o seu autodomínio nisso, na sua profissão, no seu trabalho. Você precisa ter a disciplina de controlar os seus pensamentos. E para guiar os seus pensamentos nas direções de coisas construtivas e positivas. De guiar os seus pensamentos em coisas construtivas e positivas, em vez de ser, oh, pobre de mim, vou morrer, desencorajado. Não. Ter autodomínio de controlar os seus pensamentos em coisas positivas. Isto é, de guardar os seus pensamentos para serem positivos. Você precisa ter a disciplina de evitar de estar desencorajado. Isto é autodomínio. Você precisa ter a disciplina de completar o que iniciou. Você precisa da disciplina de persistir no caminho de Deus até ao fim. Não seja um que desiste. Estamos aqui em Provérbios 24, capítulo 10. Provérbios 24, capítulo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se desistes quando tens aflições, a tua força é pequena. Tens que ter autodomínio. Por isso, não se dê a si ao luxo de estar sentado e dizer: olha, tenho pouca sorte, isto aconteceu comigo, estou triste, olha, pobre de mim, vou desistir. Não. Não se dê ao luxo de fazer isso. Tenha autodisciplina de dirigir a sua mente em direções produtivas e criativas, de fazer e realizar e criar. Porque um filho de Deus é um filho do Criador. E Deus é Criador. É positivo. Anda para a frente. Deus trabalha. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha e eu trabalho. Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho. Pense nos outros. Pense sim em cuidado pelos outros. E não pense: olha, não cuidam de mim. Não são cristãos porque não estão a cuidar de mim. Mas quando você pensa noutros, e às vezes sim, tem que dizer não. E às vezes sim,
É um amor duro. Mas quando você pensa nos outros, então você será realmente feliz. Então você está a ser treinado para ser um rei no mundo da manhã. Agora, queridos irmãos, depende de você. E não de outra pessoa. E não de mais outra pessoa ou de alguém. Não, depende de você. Você precisa se educar e ter o conhecimento, particularmente da Bíblia, para discernir o bom e mau, intelectual e emocional. Cuidado com as atitudes incorretas, discernir essas atitudes incorretas. Você precisa depois entender a implicação destas coisas, ver o grande plano, ver a perspectiva correta, ter a visão grande. Pois você precisa fazer as decisões corretas, precisa ter a sabedoria para fazer as decisões corretas, embora seja difícil. Difícil. E depois você precisa da persistência mental e autodomínio de fazer o que deve e que sabe que deve fazer. Isto é caráter. E, queridos irmãos, use esta mente sua hoje para ser treinado desta maneira a servir a outros. Isto é, use a mente para a sua mente ser uma mente produtiva, criativa, como um filho de Deus, que é um Criador.